Olá para você que está nos assistindo aí pelo online. Eu sou a professora Nathalie Ritter e hoje nós vamos tratar aí de um assunto que está diretamente ligado ao nosso conteúdo de direito administrativo, apesar de ser uma lei esparsa aí, uma lei especial do nosso direito administrativo, que é a Lei de Improbidade Administrativa, certo? A Lei de Improbidade Administrativa é a Lei 8429 de 92, certo? Ela foi editada em razão de uma previsão constitucional, que foi prevista lá na Constituição de 88, ou seja, 4 anos antes, no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, que ele previa lá que existiria uma lei que algum ato praticado de forma ilegal contra a administração que resultasse em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário, em atos que atentavam contra os princípios da Constituição, eles resultariam aí em atos de improbidade administrativa, mas que viria uma lei posteriormente definindo que atos especificamente aí atentariam contra os princípios, que atos que definiriam enriquecimento ilícito e tudo mais, e essa lei também especial delimitaria as penalidades a quais estaríamos sujeitos aí quem praticasse esses atos de improbidade, certo? Então, na nossa introdução, a gente tem essa ideia, tá? Que lá no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, recomendo vocês a lerem esse artigo, porque é muito importante fazer a leitura da lei seca, que pode vir aí na sua prova, simplesmente a lei seca, então você já vai estar acostumada com ela, certo? Trouxe aí essa previsão do que existiria aí atos de improbidade administrativa. E que surgiria aí uma lei que ia definir melhor as penalidades e quais seriam esses atos praticados. Então, em 92, foi editada aí a Lei de Improbidade Administrativa, tratando especificamente sobre esses atos de improbidade, quais são os atos praticados, quem pode ser sujeito ativo ou passivo de um ato de improbidade administrativa, certo? Quais as penalidades a que nós estaríamos sujeitos e tudo mais. Então, o ato de improbidade administrativa, ele é qualquer ato ilegal ou que seja contrário aí aos princípios constitucionais praticado por um agente público ou um particular que concorra com esse agente público e que gere aí algum prejuízo para a administração durante o exercício da função pública ou decorrente dessa função pública. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que pode praticar esse ato de improbidade administrativa o agente público ou um particular, juntamente com esse agente público, e esse ato ele terá que ser um ato ilegal ou um ato aí que venha a atentar contra os princípios constitucionais lá da legalidade, impessoalidade, moralidade, certo? E que esse ato ele vai ser praticado durante o exercício da função ou em decorrência da função pública, tá bom? Agora, o que eu preciso inicialmente que vocês tenham em mente para a gente começar a estudar a Lei de Improbidade Administrativa. A Lei de Improbidade Administrativa, ela corre na esfera civil, tá? Nós não estamos falando aqui de crimes, nós estamos falando de atos de improbidade, que vai correr lá na esfera civil. Por quê? Porque a gente vai estar falando a todo momento de dinheiro público, de patrimônio público, de prejuízo para o Estado. Então, por isso que vai correr lá na esfera civil. E essa lei, ela veio para somar uma sanção. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa que cometeu um ato de improbidade, ela pode responder também lá na esfera criminal e pode responder também na esfera administrativa, num processo administrativo disciplinar, tá bom? Então, não pense que a pessoa que está respondendo por um ato de improbidade, ela não pode responder também na esfera criminal.
vai estar correndo aí contra ela 2 processos. Um que vai se enquadrar como ato de improbidade e outro que vai se enquadrar como crime. Então já vamos desde agora fazendo essa distinção aí na cabecinha de vocês, para ser mais fácil da gente ir compreendendo esses atos de improbidade. Porque tem muita dúvida, o pessoal confunde muito ato de improbidade com crime. Ato de improbidade não tipifica, a lei de improbidade ela não vai tipificar crimes, tá bom? Ele vai trazer atos de improbidade. E esses atos de improbidade vão ter sanções aí na esfera civil e não na esfera criminal, tá? Então vamos lá para o tópico 2, para a gente entender melhor quais são esses atos aí de improbidade administrativa. Vamos falar um pouquinho quem pode praticar esse ato e contra quem esses atos podem ser praticados, tá? Então, quem pode praticar o ato de improbidade administrativa? Que pessoa pode praticar esse ato? Primeiramente, o agente público, né? Porque é o que traz lá na Constituição, falando que o agente público, ele pode praticar um ato de improbidade. Os agentes públicos, eles vão ser chamados de sujeitos ativos próprios. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são os principais sujeitos ativos aí de um ato de improbidade. Mas é um agente público em sentido amplo. O que quer dizer agente público em sentido amplo? Quer dizer que qualquer pessoa que exerça atividade administrativa, ou seja, que exerça alguma atividade para a administração pública, seja de forma transitória ou não, seja de forma remunerada ou não, poderá se classificar aqui como agente público. Então, uma pessoa que exerce um mandato, ou seja, um agente político, pode, porque é agente público. Uma pessoa que exerce um cargo, ou seja, aquela pessoa que fez um concurso para trabalhar aí na administração, pode. Uma pessoa que exerça um emprego, ou seja, uma pessoa que fez um concurso para trabalhar aí numa empresa pública, certo? Pode. Ou uma pessoa que exerça uma função. Que pessoas que exercem função? Função é a denominação de uma atividade que você vai prestar. Nem toda função possui um cargo, mas todo cargo tem uma função. A gente fala isso quando comenta melhor sobre o conteúdo lá de agente público, tá? Então, quer dizer o seguinte, função é uma atividade administrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem pessoas que não têm um cargo dentro da administração, mas elas vão exercer uma função de forma transitória. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos uma figura muito interessante para exemplo dessas questões de agente público, que são os VPTs, Vigilantes Penitenciários Temporários. Então, aquelas pessoas que fazem um processo seletivo simplificado para trabalhar numa atividade temporária da administração, eles não têm um cargo, eles têm uma função pública. Tá? Eles estão exercendo aquela função, aquela atividade de forma transitória. E essa atividade que é exercida de forma transitória, ela pode ser exercida remunerada, como é o caso dos VPTs. Eles têm um contrato que rege aí esse trabalho, essa função pública entre a atividade deles e o Estado. Eles são regidos por meio de contrato, não é por meio de estatuto e não é por meio de CLT, certo? E nesse contrato tá lá falando a carga horária que eles vão trabalhar, o valor que eles vão receber pelo trabalho que eles estão prestando e tudo mais. Então é um exemplo aí de um agente público que pode sim praticar aí um ato de improbidade administrativa, mesmo não tendo um vínculo vitalício aí com a administração, mesmo não tendo um vínculo direto aí com a administração no sentido de temporariedade. Ele vai ter um vínculo por 2 anos, ponto, encerrou o contrato, acabou, não importa, tá? Ele pode sim ser o sujeito do ato de improbidade. Outra pessoa que pode ser um sujeito de ato de improbidade são os agentes honoríficos. Os agentes honoríficos são aqueles que a gente fala que exercem uma função administrativa sem remuneração. Tá? Como, por exemplo, os mesários. A gente está em época aí de eleições, né? Aqui em 2018,
Então, nós temos aí vários mesários exercendo uma função administrativa de forma temporária, ou seja, é somente no dia da eleição e de forma não remunerada, eles não recebem nada por isso. Mas a partir do momento que eles entram lá na sala e são mesários e começam a trabalhar, a exercer aquela atividade como mesário no dia da eleição, eles estão investindo aí na função pública. Então, eles podem ser agentes aí que podem praticar um ato de improbidade administrativa também, tá? Então, tenham em mente aí que o agente público é no sentido amplo. Qualquer agente que exerça mandato, cargo, emprego ou uma função pública, seja de forma efetiva ou temporária, ou de forma aí remunerada ou não. Lembra dos mesários, que os mesários não são remunerados, mas eles exercem aí uma função administrativa durante o dia lá das eleições, certinho? Então, o agente público pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade. E quem mais pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade? No caso aqui, os particulares, tá? Os particulares, eles vão ser chamados de sujeito ativos impróprios, ou seja, não é sempre que eles vão estar lá praticando um ato de improbidade, tá? Às vezes eles vão estar. Em que momento que eles vão estar lá ali praticando? O particular, gente, é uma pessoa que ele não tem vínculo com a administração, mas que ele possa induzir ou concorrer para a prática do ato de improbidade. Como assim? Vamos supor que eu não sou funcionária pública, nesse momento eu não sou policial civil. Aí eu chego em algum servidor público e induzo ele a praticar o ato. Eu chamo ele para praticar o ato aí, falo assim, não, vamos pratica esse ato, vamos rachar o dinheiro e tudo mais. Eu estou induzindo ele à prática do ato de improbidade. Agora, eu posso também concorrer para a prática do ato. Eu posso ir lá e praticar o ato juntinho com ele, de mãozinha dada com ele, e pratico o ato administrativo, certo? Então, tem a figura do particular nos atos de improbidade? Tem, mas se atentem a uma coisa. Sempre, para existir um particular, tem que existir também a figura de um agente público. Não tem como um particular sozinho cometer um ato de improbidade. Por quê? Porque aqui a gente fala, ó, durante o exercício da função ou decorrente dessa. Particular não tem função pública. Então, como que vai praticar um ato de improbidade se ele não tem função pública? Então, tem que ter uma pessoa que tenha uma função pública aí para praticar esse ato junto com ele. Então, vamos fazer aí essa anotaçãozinha aí no caderno de vocês, na cabecinha de vocês, de que sempre que houver um particular praticando um ato de improbidade, vai existir um agente público praticando junto com ele, tá? Seja de forma a induzir, ou seja, o particular induzindo o agente público a praticar, ou concorrendo, praticando o ato de improbidade ali, de mãozinha dada com ele, tá bom? Agora eu quero fazer uma outra observação com relação aos sujeitos ativos do ato de improbidade, que é com relação aos agentes políticos. Eu falei que o agente público, ele pode ser uma pessoa que exerce mandato, certo? Então, os agentes políticos, governador, prefeito, vereador, deputado, senador, enfim, eles exercem um mandato, certo? E eles são classificados aí como agentes políticos. Os agentes políticos respondem à lei de improbidade administrativa. Eles estão sujeitos à lei de improbidade administrativa. Agora, a gente tem uma exceção com relação aos agentes políticos e só uma, que são quem? Que é quem, né? Porque é uma pessoa só. O presidente da República. O presidente da República, ele não vai responder à lei de improbidade administrativa, tá? O presidente não responde à lei de improbidade administrativa. Mas cuidado. Por que ele não responde? Porque ele tem uma lei própria para ele. Que lei é essa própria para ele? A lei de responsabilidade. A lei lá que tem lá os crimes de responsabilidade, ela foi editada
para o presidente da República. Então, por isso que ele não responde aos atos de improbidade administrativa, ele vai responder perante essa lei. Os demais agentes políticos, todos respondem à lei de improbidade administrativa, tá bom? Então, lembrar aí dessa exceção somente do presidente da República, que não poderá aí responder perante a lei de improbidade administrativa. Os demais agentes políticos responderão a essa lei. Perfeito? Então, esses são os agentes, os sujeitos ativos aí do ato de improbidade. Um agente público e um particular que pratique o ato aí juntamente com este agente público, certo? Mas nós temos também os sujeitos passivos do ato de improbidade administrativa. E esses sujeitos passivos é que vão ajudar a delimitar o que é um ato de improbidade e o que não é um ato de improbidade administrativa, certo? Então, quem são os sujeitos passivos? É contra quem pode ser praticado o ato. Quem pode ser vítima desse ato de improbidade, certo? O primeiro inciso aí, ele fala diretamente da administração direta e indireta. Então, a gente está falando do medo e da fase, certo? Então, aí, os integrantes da administração direta e indireta, eles poderão ser vítimas de um ato de improbidade administrativa, tá? E também poderão ser vítimas de um ato de improbidade administrativa uma empresa incorporada ao patrimônio público. É a estatização, tá? Quando a gente fala assim, que nós temos as estatais, as empresas estatais foram aquelas que foram incorporadas ao patrimônio público. Então, se elas são patrimônio público, obviamente que elas poderão ser sujeitos aí do ato de improbidade, elas poderão ser vítimas de um ato de improbidade, porque a gente está falando de patrimônio público, tá? Agora nós temos outras duas figurinhas que são as mais diferentes aí, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre elas, que são as entidades que para sua criação ou custeio o Estado tenha concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. Eu quero que vocês se atentem a isso aqui, ó, mais de 50%. Tá? Então, de início, se atentem a isso. Mais de 50%. O que são essas empresas? Essas empresas, essas entidades, são aquelas em que o Estado, ele investe dinheiro público. Acontece muitas vezes do Estado, da administração pública, investir um dinheiro público numa entidade. Por quê? Porque essa entidade ela vai ter um fim que vai atender um interesse coletivo. Por exemplo, você investe um dinheiro aí numa indústria porque essa indústria vai gerar muitos empregos na região. Ou então porque essa indústria vai desenvolver uma atividade que é muito necessária naquela região. Enfim, tem diversas razões aí que podem justificar a administração de investir um dinheiro público numa empresa privada. Tá? A gente está falando aqui de pessoas jurídicas de direito privado, mas que receberam dinheiro público, tá? Seja para sua criação ou para o seu custeio, ou seja, logo lá quando elas foram criadas ou depois de criadas, elas precisaram aí de um incentivo, de uma subvenção do governo. Quando a gente falar de subvenção, a gente está falando de dinheiro público sendo investido numa empresa privada, a fim de atender aí algum interesse público, tá? E nós teremos aí também as entidades que recebem subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício. Ou seja, são empresas que receberam dinheiro público, que receberam algum benefício fiscal. Sabe quando o Estado deixa de cobrar algum imposto de alguma empresa, alguma coisa, para que ela se estabeleça num estado, num município, para tentar incentivar o crescimento do sistema financeiro daquele município ou daquele estado, porque aí vai gerar emprego, gerar renda, movimenta a economia daquela região.
Então, quando a administração faz isso com alguma empresa, essa empresa, ela também poderá ser sujeita passiva, poderá ser vítima aí de um ato de improbidade administrativa. Ou então, aquelas em que o Estado, entidades em que o estágio haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou da receita anual. Ou seja, é o mesmo caso aqui do inciso 3, mas nesse caso aqui, o dinheiro público vai ser de menos de 50%. E lá no inciso 3 é de mais de 50%. Por enquanto, só grava essas duas informações, que nós vamos falar dessa observaçãozinha aqui no final desse bloco, tá? Mas só grava essa informação que pode ter entidades que vão receber o dinheiro público de mais de 50% do seu patrimônio total, ou então menos de 50%, tá? A diferença, por que não englobou tudo numa só, a gente vai ver aqui depois, tá bom? Então, essas são as pessoas que podem ser sujeitas, passivas de um ato de improbidade administrativa. São as pessoas que podem ser vítimas de um ato de improbidade administrativa, certinho? Então, só para vocês lembrarem, ficar aí bem cientes do que pode ser um ato de improbidade. Contra quem pode ser praticado um ato de improbidade. Aqui no tópico 3, a gente vai falar um pouquinho dos atos de improbidade propriamente ditos, tá? Eu quero que vocês atentem-se a esses 4 tipos de atos de improbidade que são possíveis de ser praticados, porque na lei eles dão isso como o artigo, o tópico geral, certo? Que é, por exemplo, o enriquecimento ilícito, e depois trazem os incisos de que pode ser essa prática que pode ensejar em enriquecimento ilícito. Então, tem que ler a lei seca? Tem que ler a lei seca, tá? Principalmente para entender melhor quais os exemplos que podem ser aí, que podem ensejar em enriquecimento ilícito, tá bom? Então, os atos de improbidade administrativa. A lei traz que o enriquecimento ilícito, atos que resultem em enriquecimento ilícito do agente público, eles podem ser um ato de improbidade administrativa. Então, o que é esse enriquecimento ilícito? É auferir, ou seja, receber, ganhar qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão da sua função. Por que eu quero que vocês se atentem à palavra indevida? Porque o que lhe é devido não é ato de improbidade. O salário que você ganha como agente público é devido a você. Você praticou a sua função pública, no final do mês você recebe o seu salário, tranquilo. Isso lhe é devido. Agora, quando a gente fala de uma coisa indevida, é aquilo que você não deveria estar recebendo. Ou seja, é um dinheiro que está vindo parar na sua mão de forma errada. Você não poderia estar recebendo esse dinheiro, certinho? Em razão da sua função pública. Ou seja, eu vou fazer isso aqui para você no meu cargo, que está inerente ao meu cargo, em troca você me paga aí 500, beleza? Enriquecimento ilícito e um ato de improbidade administrativa, tá? E também pode gerar aí um prejuízo ao erário. O que é um ato que pode gerar um prejuízo ao erário? Quem é o erário? O erário é o Estado, tá? O erário é o Estado. A gente está falando de atos que podem gerar algum prejuízo aí para o Estado. Seja ele ação ou omissão dolosa ou culposa, ou seja, você pode agir com dolo ou com culpa, não importa se você agiu ou se omitiu, mas gerou um prejuízo ao erário, certo? E ensejou aí em uma perda patrimonial, em desvio de verbas públicas, em apropriação de verbas ou bens públicos, certo? Então, tudo que a gente estiver falando aí que prejudicou o Estado financeiramente, seja em valores como em bens, a gente está falando de um prejuízo ao erário. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor esse enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário.
Vamos supor que eu sou a pessoa responsável pelo setor de licitações. E sou eu quem dou a assinatura final em qual empresa vai ganhar aí aquele processo de licitação. Então, aqui eu tenho a empresa A e eu tenho a empresa B, certo? A empresa A, ela cobrou 1 milhão para realizar o serviço público. Uma qualquer atividade, preciso asfaltar uma rua, por exemplo. Você faz o processo de licitação para fazer o asfaltamento daquela rua. A empresa A cobrou 1 milhão. A empresa B cobrou 2 milhões para fazer a mesma obra, o mesmo serviço. Aí, o dono lá da empresa B chega em mim e fala assim: Nathalie, eu te dou 100 mil para você escolher a minha empresa. E aí eu vou lá e descarto a empresa A e fico com a empresa B, que vai dar um custo para os cofres públicos de 1 milhão a mais. Então, além de eu enriquecer ilicitamente, eu ganhei 100 mil reais de forma ilícita, de forma ilegal. Eu estou enriquecendo ilicitamente, certo? Eu ainda dei um prejuízo para a administração de 1 milhão. Como assim, professora? Se eu tivesse escolhido essa empresa aqui, a administração teria gasto 1 milhão para fazer o serviço. Eu escolhi a outra empresa, que vai gastar 2 milhões. Ou seja, eu dei um prejuízo de 1 milhão de prejuízo, certo? Então, isso é o prejuízo ao erário. É esse valor a mais que a administração não deveria ter gastado, porque a melhor proposta era essa aqui de 1 milhão, e eu simplesmente tirei ela aí da jogada e escolhi a outra porque me pagaram para isso. Ou seja, além de eu enriquecer ilicitamente, eu ainda causei um prejuízo ao erário. Tá vendo como o mesmo ato de um agente público, ele pode ensejar em vários atos de improbidade administrativa diferente? Por quê? Porque eu poderia ter enriquecido ilicitamente, mas não ter causado um prejuízo ao erário. Eu poderia ter causado um prejuízo ao erário sem ter enriquecido ilicitamente. Guarda esse exemplozinho aqui na cabecinha de vocês, que a gente já vai usar ele de novo num outro ponto aqui, da outra explicação. Desse de eu ter recebido 100 mil reais para ter escolhido a empresa B, que cobrou 2 milhões para exercer a obra pública, em vez de escolher a empresa A, que cobrou 1 milhão, tá? Então, isso aqui são exemplos de enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. Mas nós temos outros 2 tipos de atos de improbidade administrativa. Esses atos, eles caem menos em prova porque eles são muito mais diretos, é muito mais fácil de você visualizar, que são os atos que atentem contra os princípios constitucionais. Os princípios constitucionais, tanto os explícitos como também os implícitos. Então, a gente está falando lá da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, mas a gente também está falando da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, certinho? Diversos outros atos aí, outros princípios aí implícitos da Constituição também estão presentes aqui nessa letra C, tá? Então, atos que atentem contra os princípios constitucionais. Ele delimita lá na lei que é qualquer ação ou omissão que viole os deveres. Gente, esses deveres quem tem? O agente público. O agente público tem deveres ao exercer a sua função pública, certo? Então, qualquer ato que viole o dever de honestidade, de imparcialidade, de lealdade às instituições a que pertence, ou seja, qualquer ato que você praticar que seja desonesto
um ato que seja parcial ou um ato que leve em consideração um interesse particular e não a lealdade à instituição a que você presta o serviço público, a sua atividade administrativa, isso vão ser atos que atentam aí contra os princípios constitucionais e é um ato de improbidade administrativa. Às vezes você nem vai receber nada por isso, mas você pratica simplesmente por uma parcialidade. Vamos supor que aqui as duas empresas tivessem oferecido 1 milhão para exercer a obra pública, mas eu resolvi escolher a empresa B não porque ela me pagou 100 mil, mas porque o dono é meu brother, é meu amigo de infância. Eu fui imparcial nessa minha escolha? Não, eu fui parcial. Eu levei em consideração uma característica particular e eu não levei em consideração o interesse coletivo, o interesse público, tá? A gente fala lá da imparcialidade quando a gente fala dos princípios. E a gente diz que você não pode levar em consideração interesses pessoais, certo? Então, é um exemplo aí de como você pode violar um princípio constitucional por uma ação aqui. Simplesmente ao escolher uma empresa para prestar um serviço, porque ela é uma empresa, o dono é seu amigo. Aí você leva isso em consideração, em vez de olhar em consideração a melhor proposta. Lembra, gente, que a melhor proposta de uma licitação nem sempre é o menor valor. A gente tem que levar em consideração também a qualidade do serviço prestado, né? Então, às vezes, os dois colocaram aqui que iam cobrar 1 milhão. Eu não tive enriquecimento ilícito e eu não tive prejuízo ao erário. Mas o fato de eu escolher a empresa B, porque era do meu amigo, mesmo ela praticando um serviço de qualidade inferior à empresa A, isso atenta contra os princípios constitucionais. E nós temos outra figura aqui, que é a concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Esse inciso aqui, ele foi incluído em 2016 na nossa lei. O que isso quer dizer? A gente tem um imposto que se chama ISS, Imposto sobre Serviços, certo? Quem paga esse imposto? Qualquer pessoa física ou jurídica que pratique algum serviço, alguma atividade econômica aí, certo? Que explore alguma atividade econômica na esfera serviços prestados e não produtos, tá? A gente está falando aqui de serviços prestados. Aí o que estava acontecendo? Para você beneficiar algumas empresas, estava sendo concedido um benefício fiscal, ou seja, uma isenção de ISS muito baixa, ou até mesmo total. Isentava totalmente aí o imposto sobre serviços de determinada empresa, de determinada pessoa jurídica, certo? E isso em razão de quê? De interesses particulares aí. Ou a pessoa estava recebendo para fazer isso, ou era porque tinha aí algum interesse nessa empresa e tudo mais. Era empresa de um conhecido e tudo mais. Então, foi colocado lá na lei que um benefício financeiro e tributário seja concedido ou aplicado de forma indevida também é um ato de improbidade administrativa. Porque quando você isenta uma pessoa jurídica de pagar algum tipo de imposto, você está deixando de receber receita para o Estado, está deixando de entrar dinheiro, tá? Então, se está deixando de entrar dinheiro, a administração está sendo prejudicada, tá bom? Está havendo aí um prejuízo ao erário, certo? Então, foi definido aí que se a alíquota aplicada for inferior a 2%, poderá ser aí um ato de improbidade administrativo, tá? Então, isso aqui foi um inciso que foi aí, é novo, entrou em 2016 na nossa lei de improbidade. É bom dar uma olhadinha, ler o inciso, o artigo todo, é um artigo esse aqui completo, tá lá na lei de improbidade, e tem uma legislação correlata que tá lá junta, que é bom você dar uma lida também, que é a lei que trata do imposto sobre serviço,
tá? E vai falar sobre essa alíquota de 2% aqui, só para você entender um pouco melhor o que se trata disso. Eu não vou aprofundar nesse assunto com vocês, porque isso, gente, é direito tributário. Então não dá para eu ensinar para vocês o que é uma alíquota, o que é um imposto sobre serviço, porque senão a gente vai ficar aqui o resto do dia e vai desviar o foco, que é a lei de improbidade. Então cabe a você ir aí dar uma pesquisada melhor sobre esse artigo aqui, sobre essa outra casa, esse outro ato de improbidade, tá bom? Agora, eu vou voltar com a observação a essas duas pessoas aqui, ó. Por quê? Eu quero até que vocês copiem essa observação bem completinha, do jeitinho que está aqui no caderno de vocês. Porque a lei fala que os atos que resultem em lesão ao patrimônio público, então a gente está falando de prejuízo ao erário. Qualquer ato de improbidade que gere algum prejuízo ao erário vai acarretar ao agente causador do dano, então a pessoa que causou o dano, o ressarcimento integral desse dano. Exemplo 1. Lembra que eu dei o exemplo aqui da empresa A, que ofereceu 1 milhão para prestar o serviço da obra pública, e a empresa B, que ofereceu 2 milhões. Aí eles me pagaram 100 mil e eu escolhi a empresa B. Ou seja, eu dei 1 milhão de prejuízo para a administração. Eu, agente público, tenho que ressarcir 1 milhão para a administração, de forma integral. Certo? De forma integral eu tenho que ressarcir, ou seja, todo o 1 milhão de prejuízo que teve a administração vai ser levado em consideração aqui. Eu terei que devolvê-lo para a administração. Como eu vou fazer isso? Problema meu. Posso perder todos os meus patrimônios aí que eu tive durante toda a vida, não tem problema. Eu tenho que ressarcir a administração. Eles vão me cobrar o máximo possível aqui desse 1 milhão de prejuízo. Eu tenho que ressarcir integral. Em que casos que eu vou ter um ressarcimento integral? Nos casos da administração direta e indireta, nas empresas incorporadas ao patrimônio público e nas entidades que para o custeio tenha mais de 50% do dinheiro público. Agora, a exceção está nesse inciso aqui, que fala das empresas de menos de 50% do dinheiro público. E ela fala que quando a gente estiver falando de uma sanção patrimonial que tenha acarretado aí em prejuízo ao erário, em prejuízo à administração pública, nas empresas que têm uma participação de menos de 50% do dinheiro público, esse ressarcimento vai se limitar à participação da administração, do cofre público na empresa. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que vocês vão entender um pouco melhor, tá? Foca aí nesse exemplo que eu dei, que eu cobrei 100 mil e eu acabei dando um prejuízo de 1 milhão para a empresa pública. Então eu vou ter aqui uma empresa e aqui outra empresa. Essa empresa, 70%, não sei se está dando para ver certinho aí para vocês, mas eu acho que vai dar para ver sim. 70% do seu patrimônio, 70% do dinheiro da empresa é dinheiro público, certo? Então, se 70% é dinheiro público, qual desses aqui que ela se encaixa? Nesse daqui. Então, qual vai ser o ressarcimento do dano? Integral. Então, se eu causei o dano de 1 milhão, eu vou ter que devolver 1 milhão, certo? Agora, essa outra empresa aqui, a participação do dinheiro público é de apenas 30%. Então, se ela é de apenas 30%, ela se encaixa aqui, porque é menos de 50%, certo? Então, nesse caso aqui, eu não vou ressarcir integralmente o dano. Eu não vou ressarcir 1 milhão. Eu vou ressarcir no limite do dinheiro público. Ou seja, eu vou ressarcir 30%. Então, eu vou ressarcir só 300 mil.
tá? Porque 300 mil foi o dano causado para o patrimônio público, tá? Agora, em empresas em que o patrimônio público é maior de 50%, é integral. Não importa se é 70%, se é 51%, se é 52%. Vai ter aí o ressarcimento integral do dano. Coloca essa observação no caderno de vocês, porque isso despenca em prova, tá? Eles fazem a confusão com vocês exatamente nessa questão de empresas que têm mais de 50% do patrimônio público e empresas que têm menos de 50%. Então, empresas que têm mais de 50% do patrimônio público, o ressarcimento é integral do dano. E empresas que têm menos, vai ser aí no limite do patrimônio investido, ou seja, se 30% do patrimônio é público, vai ser 30% do dano causado, tá? Coloquem essa observaçãozinha aí no caderno de vocês. Com relação às outras, administração direta, empresa incorporada ao patrimônio público, o ressarcimento também é integral. Esse ressarcimento integral é a regra, tá? Você pode colocar aí no seu caderno e escreve assim, regra. E coloca esse do inciso 4 aqui como a exceçãozinha aí na observação para vocês entenderem. E faz aí o desenhinho, coloca que você deu, o agente público deu 1 milhão de prejuízo, tá? 1 milhão de prejuízo. Aí como vai ser feito o ressarcimento nesse caso? Faz o desenho vai ajudar vocês aí a lembrarem na hora da prova, certinho? A gente vai finalizar aqui esse bloco, no próximo bloco a gente continua com o conteúdo.